Isso aí, voltamos. Olá, jovens, né? Nosso Voltamos. resumo. E vamos para o nosso resumex. A gente começou a parte lá de mecânica, né, Décio? Justamente. Falamos também um pouquinho de algarismos indicativos, né? Também vamos voltar a falar, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então se liguem lá, pessoal, olha só. Nós trabalhamos ali a parte de movimento uniforme, parte 1, né? Então vamos ver ali que a mecânica é o ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos, não é isso, Décio? Justamente, é importante entender, tanto o movimento e repouso são juntos, né? Tem que entender os dois juntos, quando está em movimento e quando está em repouso. Exato. E a estática é uma das partes da mecânica que estuda a causa dos movimentos. E também a gente vai estudar muito aqui no primeiro ano sobre o equilíbrio dos corpos na estática. Isso, exatamente. Né? Cinemática é o que vamos estudar agora, já começamos, que é compreender o estudo do movimento, mas sem preocupar com o que causa esse movimento. Em seguida, a dinâmica, que essa sim estuda o movimento, o que causa esse movimento, que é a força, na verdade. Né? Exatamente. Então temos ali a mecânica, estuda o movimento e repouso dos corpos, e nós vimos que está relacionado, né, ao referencial, correto? E a gente divide 3 ali, nós começamos pela cinemática. Estamos estudando esse movimento sem se preocupar com o que embaixo, causa esse porque a escadinha, a gente começa embaixo, aí vai subindo, é por isso. Começa aqui e vai. Cinemática, olha aí ela, olha ela. Partícula. A partícula é o que nós consideramos como algo, por exemplo, que com dimensões pequenas, que não vai interferir no outro, né? No fenômeno, por exemplo. Podemos pegar no caso da Terra a distância do Sol, sendo muito pequenininho, pode considerar uma partícula, um pontinho apenas. Ou uma formiga, se não estiver numa folha... Uma espiga de milho, olha esse exemplo dessa, uma espiga de milho na plantação toda, é uma partícula? Justamente, um ele grão pode de ser soja. considerado, né? Um grão de soja eu já na pensei nessa plantação. espiga de milho para comer lá, cozida, aí você pensou logo na plantação inteira. Já que é uma partícula, a gente consome, coloca na panela. Mas a espiga, aí não é uma partícula, né? Aí já é um móvel, né? Então a gente pode consumir, olha aí, ó. Uma manteiga, um pouquinho de sal, pronto, exatamente. excelente. Fica a dica aí da culinária do professor Décio, ó. E o movimento é relativo, né? O movimento é relativo, depende do referencial adotado, certo? Então, o movimento depende do referencial adotado e fundamental para se determinar o movimento é o referencial. Olha só aquela imagem que nós colocamos na aula passada ali, ó. Trajetória, mostrando, né? Então, se tem aqui, ó, uma pessoa bem aqui, pessoal, olha só. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Se tem uma pessoinha aqui, eu vou botar o Zé Palito. O Zé Palito, ele... Aí, ó. Se pôr uma barriguinha, sou eu, mas se não, não sou. Pronto. Agora sou eu ali, ó. Em relação aqui, ó, Zé Palito, pessoal, esse carro tá em movimento ou repouso? Em relação ao Zé Palito... ele, né? Tá ok, hein? Você está se afastando, né? Mostrando a poeira lá. Com certeza, em movimento. Em relação ao carona que vai aqui, por exemplo? Se tiver o carona, para o motorista está em repouso. Por quê? Sorte Os dele, dois né? estão juntos, sorte dele. Se frear bruscamente ele não parar, ele vai sair pelo para-brisa. É movimento. E tá aqui a trajetória, olha só como nós falamos aqui. Justamente. Que é o formato, né? Vamos colocar dessa forma do que é percorrido pelo móvel, pela partícula. E tá ali que é o caminho percorrido pelo móvel. Então tá aqui, ó. Se eu tô colocar o Zé Palito, ele vai sair dessa situação para essa aqui. Então se eu colocar o Zé Palito aqui, ó. Pronto. E ele fazer essa observação, ele vai ver, olha só, essa trajetória, porque em relação a ele, a mulher aqui está em movimento. Então, o caminho percorrido por ela foi esse daqui, certo? O que podemos acrescentar mais, professor Décio? Olha, podemos falar daquela história da bicicleta que eu estava contando. Se liga aqui, pessoal, vamos ouvir a história do professor Décio, olha. Olha bem, como as pessoas, eu disse que elas encirculam o tempo todo, então... Se eu estou aqui fora do círculo, vendo ele passar toda vez por mim, ele vai afastar de mim, aproximar, afastar, aproximar. Está em movimento em relação a mim. Exato. Mas o ciclista, em relação à bicicleta, não está em movimento. Está em repouso, porque os dois estão sempre juntos fazendo o círculo. A distância entre o ciclista e a bicicleta não se altera, é a mesma. Não mudando a posição, repouso. Isso. Mudando de distância de posição, movimento. Simples. Foi só para não esquecer da bicicleta. Né? Melhor que isso. lembrar da minha infância, né? Não, também. Então, melhor que isso, professor Décio, é a gente voltar daqui a pouco com as
atividades, Justamente, eles vão fazer as atividades, a gente volta para mostrar se tem alguma coisa que eles têm dúvidas ainda, tirar essas dúvidas, ok? Fechou? Olha aí, jovem, chegou a parte legal, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, né, professor? Com certeza fizeram tudo, sim. né? Acho que eles não têm dúvida não, nem vão precisar tirar as dúvidas, mas se precisar, estamos aqui aí. para isso. Vamos começar ali? Atividade de sala. Tirando as dúvidas na resolução de atividade, olha só que poético. Aí, muito. Questão um besouro. Um besouro, olha só o besourozinho, o besouro participando aí. Suponha que se deseje medir o tamanho do besouro, qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do tamanho do besouro? Então tá aqui, olha só. Lembra lá, professor Décio, da parte de algarismos, né? Isso. Significativos? Tá aqui, olha só. Tá aqui e ele tá aqui. Certo? Então, mais de 1 centímetro e menos de 2, né? Exato, ok? Então aqui colocando o nosso besourozinho de novo aqui, né, ele está aqui em nome da ciência para a gente fazer essa medição. Isso. E percebemos, olhando a figura, que o traço que indica o tamanho do besouro está entre o 5º e o 6º traço da régua. Então, se nós formos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui, entre esses dois aqui, certo? Temos a certeza do traço 5. Então, a medida está com certeza, né, entre 1,5 e 1,6. Concorda, Décio? E sim, isso é certeza. Isso é certeza, que nós ok? podemos medir. Então, pessoal, aqui, ó, o que eu vou marcar aqui? Lembrando, olha só, ele pediu aqui, ó, qual melhor caracteriza a medida do tamanho do besouro. Então, se ele está entre o 5 e o 6, como foi falado aqui, então é certeza que alguma coisa entre esses dois aqui. Tem Quer dizer que a letra E é melhor, né, professora dele, porque tem um monte de números após o 5, tem mais certeza, é isso? Será? Mas tem o negócio do duvidoso. Ah, nós não temos certeza que depois do 5 tem o 4 e tem o 6, é isso? Exatamente. Então a gente pega o que nós temos certeza. Sabemos que está entre Justamente. 1,5 e 1,6. Poderia dar a ideia que 1,546 e 1,547 seria muito mais preciso. Exato. Mas só é preciso quando você tem certeza. Os duvidosos não entram na medida, né? Então aqui, ó, nós podemos ver, ó, esse já é duvidoso, esses aqui também, certo? Um outro instrumento de medida poderia te dar a letra E, mas essa régua não tem condições de te dar uma resposta como a letra E. E como ele quer de acordo com a figura, com a régua, então vamos Justamente. letra C de certo, né? É importante estar atento nisso, né? Exatamente. Olha só, professor Décio, vamos ler a 2. A Lua é um satélite natural, né? Que orbita ao redor aí do planeta Terra. O seu raio é de aproximadamente 1.737 quilômetros. Esse pontinho aqui não usa muito, mas no texto já estava, a gente manteve aí, tá? Mas é porque a gente praticamente não usa mais a questão do pontinho para separar números de 1000, né? A gente usa o espaço. Sabe-se que o raio da Terra vale 6.371 quilômetros. Também esse pontinho desconsidera, nós não utilizamos mais. E que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Também despreza esse ponto que está como marcação. Nós usamos a vírgula, né, no Brasil para separar os números decimais. Mas caso vá pesquisar e ver esse pontinho aí, é para separar a parte Só do para ninho, separar, tá, facilitar a leitura. No estudo deste movimento que nós estamos falando daqui, né, mostrando até um desenho interessante aqui, a Terra pode ser considerada uma partícula nessa situação? E Olha na bem. letra B ali, a Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite A Lua, artificial? né? 10 metros de comprimento orbitando aí a 36 mil quilômetros de Isso. distância da superfície da Terra. Então, são dois questionamentos aqui que nós temos que responder. Vamos começar, Olha bem, a Lua está aqui, né, a distância, a Terra e a Lua, e uma órbita com essa distância de, no caso aí, 2.421.539 quilômetros de órbita. Guardar esses números? Então, vamos responder, professor? Olha só. Pode ser considerada uma partícula?
Sim, né? Sim, ó, já coloquei ali, ó. Né? A distância da Terra à Lua é muito maior que o diâmetro da Terra e da Lua, né? Ó, só voltar para a gente observar. Ó. É tanto que aqui tem um ponto e aqui tem outro ponto, né? Então, a partícula pode ser considerada como partícula do ser representado por um ponto. Exato. Correto. Ó, ali a distância da órbita está de 10 a sexta, né? Está em muito milhões. Grande, isso. Né? Olha só, transformando em notação. Pessoal, tem dúvida? Transforma em notação e compara esses expoentes ali, ok? Então, a gente pode considerar assim, ok? E na letra B, que é uma pergunta maior, né? A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial. A Lua é natural. Né? Ele só tem 10 metros de comprimento. E está orbitando só a 36 mil quilômetros, só 3,6 vezes 10 à quarta. Ah, então nesse caso vai não, né, professor? Justamente, porque a Terra é muito grande, né? Em relação ao tamanho do satélite aí. Fechou, pessoal? Então, a gente fez a questãozinha aqui. A Lua e a Terra, por causa da distância, né? Isso é enorme. Mas o satélite artificial, esse que nós usamos para comunicação, etc., ele não, por causa do tamanho dele é pequeno e a distância também é muito pequena, né? Ali, então, ali é o fato da gente comparar as distâncias A que Terra foram é muito colocadas. grande para ele. Exato. Olha, o satélite pode ser uma partícula para a Terra. Exato. A Terra que não pode ser uma partícula para esse satélite, olha bem. Aí fica complicado, entender. A pergunta é se a Terra pode ser considerada uma partícula para o satélite. Não. Mas o satélite para a Terra, sim, porque ele tem 10 metros. Exatamente. É importante entender isso. Exato. Fechou, pessoal? Vamos ver mais uma questão, olha só. Então, nós vamos ali para a questão de número 3. Olha bem. Numa estrada, olha o carrinho antigo ali, que bonitinho, né? Esses carros antigos. Numa estrada, um carro viaja em movimento uniforme, que nós vamos ver o que é o movimento uniforme ainda, mas só para adiantar, o movimento uniforme está relacionado a algo constante, né, Décio? Justamente, que não fica variando o tempo todo. Isso, então se nós sabemos que aquele exemplo lá, se em 1 hora, o pessoal foca aqui na gente, olha só. Se em 1 hora o carro ele estava fazendo 40 quilômetros, então, e esse movimento ele é uniforme, significa que a cada hora ele vai continuar fazendo mais 40. O que pode não ser verdade no momento variado, porque pode fazer 40, 30, depois 42, assim por diante. Mas no momento uniforme, mas no movimento uniforme Entenderam, pessoal? A gente vai falar disso depois, tá? Vamos continuar lendo, olha só. E ali, ele está percorrendo ali 3,6 quilômetros em 4 minutos, vamos anotar aqui, ó. Simultaneamente, uma pessoa viajando em movimento uniforme, ela também está com movimento constante, na mesma estrada, no mesmo sentido em que se move o carro, gasta 30 minutos para percorrer os mesmos 3,6. Então, olha só, o carro ele percorre 3,6 quilômetros usando 4 minutos. A mesma pessoa para percorrer esses 3,6 aqui, ela gasta quanto? 30 minutos. Ela gasta um pouco mais, Meia né? hora. Meia hora ela gasta aí, olha só, 26 minutos a mais, tá, pessoal? Baseando-se nos dados acima do slide anterior, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é D. Nesse caso, pessoal, a gente vai só fazer a relação básica entre distância e velocidade. Isso. A gente vai aprofundar mais, né, Décio, Isso é somar depois. em metros e segundos, né? Olha lá, ó. Distância transformando aqui, né? A gente faz As duas aqui. distâncias são iguais, né? Isso, lembrando, pessoal, que aqui é só a distância, então não vai aqui dividir por 3,6, é só a distância, quilômetros para metro, a gente Multiplicar por multiplicou 1000, por 1000, fechado? E 1 minuto é 60 segundos, ok? Então, o que vai acontecer, ó? Tempo do carro, 4 minutos, 4 vezes 60, 240 segundos, e tá aqui a distância, ok? Então, aqui o tempo da pessoa, 30 minutos, 1 minuto 60 segundos, 1.800 segundos, correto? Exatamente. Então, aqui lembrando, olha só, que a gente vai fazer a relação básica mais aprofundada em próximas aulas, que a velocidade é a distância sobre o tempo. Olha, vamos separar ali. Primeiro, a gente pega aqui, ó, o do tempo do carro, certo? Tá aqui o do carro primeiro, olha só. E a gente vai comparar com o da pessoa. Ok? Já olha viu o que aí, nós né? observamos 15 e ali. 2, né? Lembra que a gente falou de velocidade relativa? Então, fazendo essa comparação, olha só, tá aqui, ó, a velocidade relativa. A gente fazendo essa comparação,
Lembrando, por que está ali uma subtração, Décio? Mesma direção e mesmo sentido. Se mesmo fosse sentido. sentidos opostos, somava, né? Então, como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Então, a velocidade relativa entre os dois, no caso, vai ser a subtração das velocidades que eles estão desenvolvendo. Fechado? Justamente. Então, ali, olha só, deixa eu apagar aqui. O que nós vamos ter ali de velocidade relativa? 13 De 13 metros por segundo. metros por segundo. Temos alternativa, Décio, aí? Com certeza a letra B, não é mais agora de D, né? Ah, saiu do D. Então, ali ficamos com a letra C. Entendido, pessoal? Se a gente quer encontrar a velocidade relativa e todas as alternativas estavam em metros por segundo, logo as velocidades dos dois itens que nós estávamos considerando tem que ser em metros por segundo, certo? Justamente. Até porque as respostas no metro por segundo tem que procurar. Como a gente estava em falou, quilômetros e minutos, Isso. foi só transformar. Observou ali que é a mesma direção, o mesmo sentido. Então, a gente fez a subtração. Fechou? Fechou e Vamos fácil. fazer mais uma? Vamos, uma de Enem então? Bora, uma de Vamos lá Enem. então. Olha aí, a questão número 4 diz que um aluno da mediação tecnológica, né, Opa! está indo para a aula de ônibus escolar. Brincando com a sua borracha, ele lança a mesma várias vezes para cima, quando o ônibus está a 50 km por hora. É uma estrada boa, pode andar, né? É verdade. Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, né, porque o ar tem uma resistência, pode ter vento, etc., a trajetória dessa borracha será em forma de quê? Então, olha bem, o aluno está brincando com a borracha, ele entrou no ônibus, está ali, e jogando essa borracha, brincando com ela, né? Lançando ela várias vezes para cima, É. não é isso? Só não vou fazer isso aqui com o nosso passador, que Pode cair. Pode cair, pode quebrar. Então, ali, olha só, a trajetória dessa borracha será em forma de uma. O que nós temos que lembrar? Opa, referencial. Referencial. Então, nós vamos ler as alternativas e vamos ver o referencial Justamente. que está em cada alternativa para se afirmar. Ó, o aluno está jogando a borracha para cima, está dentro do ônibus e o ônibus está a 50 km por hora. Será que vai ser uma parábola para o observador que estiver no ônibus? Será que vai ser uma linha reta vertical para o observador que estiver fixo na estrada? O ônibus está passando, continua pela estrada, a pessoa está parada lá na estrada, vendo o ônibus passar e o menino jogar a borracha. Tem os vidros do ônibus, dá para ver, né? Dá para ver. Ou em linha reta horizontal para o observador que estiver no ônibus. Horizontal, para frente. O ônibus está andando, ela acompanha o ônibus, né? Vai e volta. Estilingue. Uma linha reta vertical para o observador que estiver no ônibus. Mesma figura para qualquer observador, pois não depende do referencial. Essa aí já corta, né, Décio? Porque depende, né? Depende. A Estão gente falando tem que- o tempo todo que depende Pois do é. referencial, depende. Depende. Como é que agora a gente vai falar que não depende, né? Justamente. Então ali, pessoal, a gente tem, olha só, fiquem ali nas questões, continue ali, ó, parábola para um observador que estiver no ônibus, se ele está no ônibus, ele está na mesma distância sempre que o menino que está jogando, então ele está em repouso em relação ao menino que está, então ele vai ver o que é borracha, ó, para cima, para baixo, Dá uma olhadinha pra aqui, cima, pessoal. para baixo, olha só, Dá uma olhadinha aqui. se liga aqui, ó, Olha, o Décio jogou, tá olhando né? para mim, eu tô jogando aqui, Isso. ó, o que você tá vendo, Décio, aqui? Eu estou vendo o seu braço mexendo para cima e para baixo. Brincadeira. Mas a questão que nós temos que levar em consideração é que está jogando a borracha e o ônibus está em movimento. Será que o ônibus está empurrando isso para lá ou não? Porque o ônibus está em movimento. Ele não para. É isso que eu não estou entendendo bem. Mas o ônibus dessa está em movimento em relação à pessoa que está fora, o observador que está fora por Quem causa está da... dentro não tem nenhum problema. Exatamente, Muito né? bem. Então, parábola não rola, né? Nesse caso aí. Justamente. Agora, se a pessoa Parábola estivesse seria um fora... movimento assim, né? Isso. Esse movimento Agora, se a de pessoa subir estiver e fora descer. do ônibus em relação ao Aí ônibus... poderia estar vendo a parábola. Exatamente. Então, se liga ali, pessoal. Olha só na nossa questão. Para quem está dentro do ônibus. Opa! Então, olha só. Linha reta e horizontal para o observador que estiver dentro, certo? Então, aqui a gente descartou a A, ok?
Linha reta vertical para o observador que estiver fixo na estrada. Não, vai ser a parábola, descarta aqui. Linha reta horizontal, será que ela tá para frente e para trás? Não, para cima e para baixo. Vertical, certo? Então aqui, ó, linha reta vertical para um observador que estiver dentro do ônibus. Então vamos ficar o quê? Com a letra? Agora de Daisy. De professor Décio também, olha só, uma volta. O professor Décio Professor esqueceu de pôr a caneta, que eu tô empolgado. Pronto. Olha aí. Voltou a letra D. Desse jeito, daqui a pouco os alunos vão marcar só a letra D, não vão nem ler, tá? Toda hora tem D. Olha aí, cuidado, viu? É só, né? Foi coincidência ali. É uma pegadinha daqui a pouco, pra você marcar D e aí... Mas na próxima aula nós vamos ver que vai mudar, com vai? certeza, vai. Tá brincando. Tchau, tchau, jovens. Até a próxima. Até a próxima aula, pessoal.